Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nosso comentário, Evangelho de São João, nosso oitavo encontro, João capítulo 1, versículo 35 a 42, os primeiros discípulos. Ouçamos nossa leitura. João aí estava de novo com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou: Eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que os seguiam, perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Venham, e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse: Não encontramos o Messias, que quer dizer nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Versículo 35. No dia seguinte, João estava aí de novo com 2 discípulos. Nos diz São João, no dia seguinte, expressa aqui o terceiro dia. João se encontra no mesmo lugar. A sua figura é uma figura estática. Nunca se aplica a João verbos de movimentos. João permanece na outra margem do Jordão, enquanto dura sua missão, que só irá terminar quando terá início a missão de Jesus, quando Jesus passar adiante de João. João, nesse versículo, está acompanhado de 2 discípulos. Estes são homens que escutaram o anúncio de João Batista e receberam seu batismo, se tornaram discípulos de João Batista. Como João Batista, esses 2 discípulos estão na expectativa do Messias que estava para chegar. E os discípulos, diferentes de João Batista, não conheciam o Messias, pois o sinal foi dado somente a João e mais ninguém. Versículo 36. Vendo Jesus que ia passando, apontou: Eis o Cordeiro de Deus. Não é Jesus aquele que chama os discípulos, mas o testemunho de João aos 2 discípulos, que fará com que esses discípulos abandonem João Batista para seguir Jesus. João Batista descreve Jesus aos 2 discípulos apresentando: Eis o Cordeiro de Deus. João fixa o olhar a Jesus que passa. Ele passa diante de João. E penetrando os olhos em Jesus, que passa o aponta. Neste ato de João, estavam 2 dos seus discípulos, que vão sair do núcleo de João Batista e vão entrar no núcleo da intimidade com Jesus. Há uma mudança. Eis o Cordeiro de Deus. Eles conhecem assim a qualidade do Messias, que irá inaugurar uma nova Páscoa, o Cordeiro e uma nova aliança, a libertação definitiva. Ele é Filho de Deus, portador do Espírito, e que ao comunicar o Espírito irá tirar também o pecado do mundo.
Jesus é o Cordeiro Pascal, ele é Deus. Versículo 37. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Os discípulos não chegam à aceitação de fé ou a uma compreensão da fé. Eles ficarão abertos ao futuro quando Jesus dirá: vinde e vede. A meta da fé só será atingida no capítulo 2 do versículo 11. Quando se manifestará a glória de Jesus, irá levar os discípulos à fé, ainda em construção. Este primeiro encontro dos 2 discípulos com Jesus não é, portanto, uma vocação, mas uma descoberta do mistério de Jesus, visto que o verbo dominante é ver. Esses discípulos de João, a partir da apresentação do próprio João Batista, que diz: eis, eles então passam a seguir Jesus. Assim, a resposta dos discípulos diante do que anunciava João foi imediata. Eles entenderam a mensagem de João. O seguimento de Jesus significa o desejo de viver com ele e como ele vive. Seguir é caminhar junto com aquele que aponta o caminho. Eles seguem Jesus porque encontraram aquele que esperavam. Versículo 38. Jesus voltou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? O que é que vocês estão procurando? É a primeira palavra de Jesus no Evangelho de João. É uma pergunta central para quem quer seguir Jesus. Então, a pergunta que Jesus faz aos 2: o que é que vocês estão procurando? Já que a primeira palavra que é colocada na boca de Jesus é também aquela que ele nos faz no início do Evangelho. O que nós estamos procurando neste Evangelho? Jesus pergunta aos 2 discípulos quais suas intenções, o que é que eles buscam. Jesus tem consciência de que os 2 discípulos o seguem. Qual interesse têm os 2 discípulos para seguir Jesus? Jesus pergunta o que eles estão procurando, o que esperam dele, Jesus, qual a expectativa eles têm ao ir atrás de Jesus. Aqui o verbo procurar pode ser visto como o que eles esperam. Eles chamam Jesus de Rabi. A resposta aqui exprime a autêntica busca de Deus. Jesus veio revelar onde permanecer, a fim de conduzir as pessoas junto consigo. João capítulo 14, versículo 3, João capítulo 17, versículo 24. A resposta dos discípulos à pergunta de Jesus é para que eles possam ter intimidade de vida, de discipulado, seguidores de Jesus. Onde moras? Quer expressar qual é a tua vida? Qual é o teu modo de existir? Qual é o mistério da tua pessoa? A resposta dos discípulos à pergunta de Jesus, é dada por uma outra pergunta. Ao chamar Jesus de Rabi, tomam Jesus por guia. Estão dispostos a segui-lo em suas instruções e ensino. A relação entre mestre e discípulo não significa apenas a transmissão de uma doutrina, mas de aprender também um modo de viver. Os discípulos estão dispostos a estar perto de Jesus para viver com ele. Versículo 39. João respondeu: venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde.
Jesus aceita o pedido e os convida eles mesmos para experimentar a convivência com ele. Para o discípulo, a primeira coisa que se deve fazer é entrar na intimidade de Jesus, ver onde ele mora, onde está. Aderir a Jesus é iniciar o caminho, e é nesta adesão que tem início a nossa história de intimidade com Jesus. O convite de Jesus, vinde e vede, é um convite de experiência pessoal, uma união de intimidade com Ele. A mística faz isso. A intenção de seguir Jesus e a decisão que se faz por meio da fé é uma decisão única, pessoal, intransferível. Ela é livre e voluntária. A fé é o começo da nova experiência que se abre com o vir e ver. Os discípulos acolhem o convite de Jesus e ficam com ele aquele dia. Permanecer com Jesus é uma partilha de vida, de destino, numa profunda comunhão com ele. Aquele que é chamado se torna então testemunha. Era a 10ª hora. O importante aqui não é o local, nem o conteúdo do diálogo, desde o primeiro encontro, mas o fato dos discípulos permanecerem com Jesus e com ele formar uma comunidade de comunhão. Era o cair da tarde, às 4 horas da tarde, quando, depois do calor de dia, a temperatura se torna amena. Jesus aqui é o mestre por excelência, onde os padres da igreja viam no título mestre como decisivo, visto que ele é verbo, palavra, Deus, que se fez carne e ensinou aos seres humanos o caminho da vida e salvação. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. André e seu irmão Pedro. Eles aparecem pela primeira vez. Nós também encontramos em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20. Simão Pedro é mais frequente em João. Esses dois nomes em João vêm composto por Simão, nome judeu, muito comum. Pedro, nome que Jesus dará a Simão. O outro discípulo não é indicado no Evangelho. Este outro discípulo é modelo de discipulado e que fica com Jesus e jamais se separa dele. É o discípulo amado. Esse é o discípulo amado de Jesus, estará ao pé da cruz. Aquele que vive com Jesus é objeto de seu amor, é amado por ele. O discípulo identificado na cena é André, irmão de Simão Pedro. Pedro não era discípulo do Batista. Ele é uma conquista de André, seu irmão, que acreditou que Jesus é o Messias e foi anunciar Jesus ao irmão. No primeiro momento de seguir Jesus pelo testemunho de João Batista, agora testemunha que ele é o Cristo, o Messias. Ele recebe o convite de Jesus, vinde e vê, vinde e vede, ele vai, encontra Jesus e agora professa, ele é o Cristo, o Messias. Jesus usa o Simão, o nome Simão em grego, em hebraico, Simeão. Versículo 41. Ele encontra primeiro seu irmão Simão e lhe diz: nós encontramos Messias, que quer dizer Cristo. Enquanto no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 16 e 20, Simão e André são chamados juntos por Jesus, aqui em São João é André que anuncia a Pedro a grande notícia. Encontramos o Messias, diz André, e logo traduz, ele é o Cristo ungido. Essa profissão de fé corresponde à confissão de Pedro no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 29. Tu és o Messias.
quando Jesus perguntou: E para vós, o que dizeis que eu sou? Quem dizeis quem eu sou? Pedro adianta aos outros 11 e responde: o Messias. Agora é André que afirma: encontramos o Messias. O Messias esperado é Jesus. Pedro também esperava a vinda do Messias, cuja chegada era anunciada por João Batista. André anuncia que o Messias já está presente na história. André vive com Jesus. Ele veio e viu. Foi ficar com Jesus. E agora diz a Simão Pedro: é o Messias. André usa o verbo no plural, encontramos. Foi uma experiência comunitária participada também pelo discípulo amado. Versículo 42. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que quer dizer pedra. É André, irmão de Pedro, que o conduz a Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro de Pedro, foi Pedro que foi ao encontro de Jesus. Jesus fixa a vista em Pedro, como João Batista fixou os olhos em Jesus. É um olhar de penetração que conhece a interioridade. Como João Batista fixa o olhar em Jesus e professa: eis o Cordeiro de Deus, Jesus fixa agora o olhar de Pedro e pronuncia seu nome, filho de João. Jesus, ao fixar o olhar a Pedro, conhece a personalidade e destino de Pedro. Você é Simão, filho de João. Jesus expressa conhecer Pedro. O destino dele, no meio dos discípulos, é ser pedra. É um conhecimento profundo, sobre-humano. Traço que vamos encontrar no Evangelho de São João. Esse traço nós vamos encontrar no Evangelho de São João. Esse conhecimento profundo sobre o humano, sobre Jesus. E Jesus diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O verbo no futuro indica que a partir de agora Simão será chamado Pedro, pedra, Cefas. Este nome foi dado a Pedro no primeiro encontro com Jesus, e que em Mateus afirma que ele é pedra da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. No aramaico, a palavra Cefas, como em grego Petros, é nome comum, significa pedra. Anunciando o seu modo assim, João anuncia o seu modo assim de ser e de agir daquele que é Pedro. Jesus é consciente desde o início qual será a atitude de Pedro no Evangelho e a sua importância. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.